querido, como você tem passado? Quero te dar as boas-vindas para mais um culto, para mais um momento de adorarmos ao nosso Deus, de expressarmos o nosso amor por Ele. E eu estou aqui apenas como uma ferramenta para que a sua fé aumente, para que a gente possa dividir esse momento juntos, amém? Hoje é dia 24 de dezembro de 2020, eu sou a pastora Érica, para aqueles que ainda não me conhecem, e é um culto gravado, mas hoje realmente é dia 24, não às 8 da noite, né? Aproximadamente 11 horas, meio-dia, porque eu já me perdi aqui no horário, mas estou em viagem, por isso separei este momento para falar com você. E essa viagem é uma oração que eu fiz no começo do ano, contei aqui para alguns como foi. E assim o Senhor me concedeu, né? Me concedeu a mim e a minha família. E eu creio que hoje à noite é motivo, né, a qual nós cristãos celebramos o nascimento do nosso Deus, né? Do menino Jesus, o prometido das nações. E é noite de celebrarmos o nascimento dele. E o nascimento de uma nova esperança para o povo de Deus, né? Onde uma promessa, a maior de todas, aconteceu. E nós podemos celebrar isso. E hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre tempo. O que fazer com o nosso tempo, com aquilo que o Senhor nos deu, em fazermos contas. Que delícia! Você gosta disso? Eu estou aprendendo e quero dividir aqui com vocês. Já quero pedir perdão pelo barulho, né? Estou num lugar que tá tendo obras, né? Já viu? Obras hoje no hotel? Aqui tem. Tem uma piscina aqui ao lado, onde as crianças estão brincando. Espero que isso não interfira, espero que sua atenção em Deus seja o principal motivo de você continuar esse vídeo. Amém? Então, como vamos falar de começo e de término de coisas, eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo 117, escolher um salmo bem pequenininho, para que a gente construa esse caminho aqui até o final, de começarmos as coisas e de terminarmos as coisas, amém? Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! São 2 versículos, né, curtos, não importa o tamanho, mas sim a sua intensidade. E aqui, né, o salmista está chamando todos os povos a celebrarem o Senhor, a dar aleluia, né? Todos os povos devem louvar ao Senhor. E esse deve é muito forte, né? Deve, às vezes nós achamos apenas que nós podemos celebrar e louvar ao Senhor. Quantos outros povos diferentes de nós, diferentes da nossa crença, diferente daquilo que nós entendemos de ser povo de Deus, estão celebrando ao Senhor? Querido, dê aleluia, aleluia, porque o Senhor é aquele que acessa todos os corações e todos os povos. Não há divisão, não há onde o Senhor não possa chegar na sua vida e na minha vida. Ele chegou na minha vida, eu nem esperava e Ele chegou, amém? Eu quero orar por isso, para que a gente possa celebrar os grandes feitos do Senhor, esse chamamento do Senhor para todas as nações. E esse menino sobreveio sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa, mas para todas as nações, para todos os povos. Amém? Ele é acessível, ele não é abstrato, ele se relaciona, ele fala comigo e com você. É para todas as nações, é para aqueles que estão prontos para receberem, amém? Eu vou orar agora para que a gente possa ir para um caminho de um louvor, onde seremos ministrados também igualmente. Somos ministrados na palavra, somos ministrados no louvor, e isso é maravilhoso para a nossa alma e para o nosso espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu quero celebrar, papai, a noite de hoje, este momento, papai, a qual nós nos
redirecionamos ao Senhor. Diante dos nossos afazeres, diante das nossas preocupações, nós colocamos aqui o nosso coração, a nossa vida e tudo aquilo que nos pertence a estar mesmo, papai, no meio dos seus louvores, juntamente com o Senhor. Nós queremos andar com o Senhor, nós queremos ser povo de Deus. Em nome de Jesus, um povo que dá aleluia, um povo que se relaciona com o Senhor, um povo que aqui testifica, que louva, que entende das suas grandes misericórdias. Em nome de Jesus, papai, que o nosso louvor nesta noite possa tocar o teu trono, possa simbolizar, possa movimentar o reino de Deus a nosso favor, porque nós precisamos, Senhor, da tua presença. Nós precisamos todos os dias da tua presença, todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Querida, agora vamos louvar o Senhor com os cânticos que temos na nossa igreja, né, na nossa comunidade. Fique à vontade em dançar, em celebrar, em cantar alto. Amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o
semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, tu és Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz.
paz novamente, igreja amada do Senhor. Como foi abrir o seu coração? Como foi celebrar em cânticos na sua casa? A sua casa precisa cantarolar os feitos do Senhor. Estou aqui com a Bíblia emprestada hoje, a Bíblia do Dr. Flávio. Ele está de babá das meninas hoje, só um pouquinho, né? E eu quero falar muitos algos para você. Primeiro, eu quero te desejar um Feliz Natal junto da sua família. Eu não sei em que momento você vai ver este vídeo. Não sei se antes, não sei se depois, mas o Natal. Não vamos discutir aqui questões teológicas, não é? De tempo e fora de tempo, daquilo que celebramos nessa data, mas nós entendemos que é um momento de comunhão para com os nossos, né? E que você possa aproveitar ou ter tido esse aproveitamento, né? De um descanso com a sua família, de um descanso com você mesmo, né? Pode ser que você tenha passado ou vai passar este momento sozinho, mas sabemos que nunca estamos sós, né? É importante termos o nosso momento apenas nós e com o Senhor, e de repente é esse momento que você vai ter, é esse momento que você teve, e isso é o que importa, o que você fez com este momento, não é? O mundo pode estar fazendo muitas coisas, eu estou aqui viajando, né? Depois de uma oração que eu fiz ao Senhor. Nós nunca viajamos em família, somente nós nessa época, e é algo que nós estávamos precisando, algo que o Senhor tocou o meu coração para que a gente fizesse essa pausa em família. E eu não sei, né, o que é que está no seu coração, aquilo que o Senhor destinou para você, mas eu creio que você sendo filho do Senhor, você amando ao Senhor, todas as coisas cooperaram ou cooperaram para você, amém? Eu tenho certeza disso, muita certeza disso, amém? Então eu quero exprimir aqui para você todo esse meu voto, esse desejo, né? Provavelmente não vamos nos ver de nos falar, mas também quero desejar aqui, antes que eu acabe, porque eu posso esquecer e eu não quero esquecer, que você tenha um novo ciclo muito mais abençoado do que aquele que você viveu, do que todos aqueles que você viveu até hoje, amém? Quero mesmo que seja assim, extraordinário, sobrenatural, que você possa palpar aquilo que o Senhor tem para você, amém? Para sua família. Não deixe nada escapar, querido. Às vezes nós deixamos coisas escapar pelo nosso senso crítico, pela nossa opinião, pelo coração dolorido. Exponha logo, né? Faça logo aquilo que você tem que fazer para que tudo seja colocado em seus devidos lugares, tá bom? Eu tenho aqui um texto pra gente começar, um texto que quando começamos essa temporada de discipulado na família, eu não imaginava em quem eu ia me apoiar, né? E o Senhor fez tudo maravilhoso. Eu não consigo pensar neste momento em outra pessoa diferente de José, né? Eu acho que é um tempo que o Senhor quis nos lembrar da vida deste homem, este homem gigante, né, na nossa história. As crianças aprendem desde cedo quem é José e a sua família. Eles fazem parte, né, do início da nossa história, que está lá em Gênesis. Uma família importante para nós, uma família que serve muito de exemplo, não é? De situações entre irmãos, porque nós gostaríamos muito de uma unidade, não é? Na nossa casa, com os nossos irmãos. Isso é real, isso é uma expectativa divina, mas ali naquela história a gente vê como os irmãos se comportam, não é? Diante de José. Assim como na história de Davi também, que vem um pouco depois, né? O pai que não mostrou ali um filho competente quando Jessé chegou para escolher quem reinaria, né? Israel. E então nós vemos no começo da história, né? Da nossa história, situações
muito iguais a qual nós vivemos hoje, né? E às vezes a gente se perde no nosso sentimento, a gente se bloqueia, a gente se chateia, mas essas histórias são histórias que vêm para nos confortar, não para nos conformar, né? Porque o reino de Deus é amor, o reino de Deus é guerra, sim, mas para um fim, né? Para que todos sejam salvos e sejam participantes da glória do Senhor. E alguns comportamentos na nossa família não nos permite isso. Então essa é a nossa principal guerra, não é? Juntar os pintinhos, apresentar ao Senhor a nossa família, seja ela ainda o núcleo, né? Pai e mãe, onde você é o filho, ou seja, na família que você pôde formar, você sendo pai, mãe e tendo filhos, né? Ou apenas marido e mulher, né? Então, querido, é muita coisa que nós precisamos aprender. E nesse momento, né, desse tempo de dezembro, o Senhor falou muito comigo através de José, né? Um homem muito precioso, um homem que ele não se vendeu. Ele passou por muitas dificuldades, mas ele não se vendeu, ele foi colocado num lugar muito especial da história, da época, não é? É como se hoje José estivesse na casa do Bolsonaro, do nosso presidente. Então, isso nos revela e nos mostra de que é possível isso, de que o Senhor nos quer em lugares importantes e especiais, mesmo que estejamos vivendo uma dor, né? Mas nós temos que entender o processo dessa dor. O cristão, ele não pode viver uma dor e ele adoecer, né? Ele precisa entender, pode existir sim os dias de luto, podem existir. E nesses dias de luto, nós estamos ali sendo gerados, sendo treinados, sendo ali como Jesus foi, né, na cruz, esmagado, né, para que saísse poder daquele momento, para que aquele momento se tornasse histórico, importante. Então o Senhor quer fazer isso comigo e com você, querido. Fez isso com Jesus, fez isso com José e continua fazendo sobre as nossas vidas. A história da igreja, ela se perpetua através de mim e de você, querido. Se eu não estiver mais aqui, a igreja vai continuar se perpetuando, porque isso é da vontade de Deus. Então eu quero, no Evangelho de Lucas, explanar coisas importantes para você, para a sua família, e que às vezes nós temos pouco tempo para falar, mas esse ano o Senhor movimentou muito a minha vida nessa direção, e eu creio que é por isso que Ele tem me permitido estar aqui e falar com você sobre isso, né? De um modo focado. Parece até que é um seminário, né? Essas quintas-feiras, elas têm se tornado assim um seminário para nós, de aprendizagem, ou de aprendizado, a palavra que você mais gostar de usar. E no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25, já quero começar, aqui tá fazendo um pouquinho de sombra, tá me incomodando. Eu quero começar falando pra você, é o meu cenário, gente. Hoje não tem a casa do pastor Luiz, que é tão maravilhosa, né? Da pastora Rô, da Bia, do Mateus e do Fred. Passamos dias maravilhosos ali. Eu quero agradecer novamente essa família de ter nos permitido, né, entrar ali e falar da palavra do Senhor para vocês. E um beijo no coração dessa família. No Evangelho, né, de Lucas, nós temos aqui coisas importantes de aprendizado, e eu quero compartilhar com vocês. Está no versículo 25, e tem me incomodado muito esse ano, como eu estava aqui falando com vocês. Na verdade não é um incômodo, processos que nós passamos e que eu preciso dividir com você. Para quê? Para que você vença esses processos, para que nós somos atalaias do Senhor, nós somos facilitadores de caminho, não é? Eu não posso olhar para a vida do meu irmão e me contentar com a vida dele, sendo que o Senhor me usou a minha vida, a minha dor, a minha experiência, para que você avançasse.
corresse, para que você andasse mais rápido, não é? Para isso que o Senhor coloca os líderes na sua vida, né, querido? Não é apenas para pôr a mão na sua cabeça e falar, vai, sofre tudo que você precisa sofrer. Não, nós estamos aqui para dividir ou para conquistar, né? Todas as conquistas e os processos de conquista, porque em nada eu vejo derrota da parte do nosso Deus. Não existe isso para o povo de Deus. Em nenhuma das lutas, em nenhuma das guerras, o Senhor colocou o seu povo para que perdesse. Não, em momento algum. Quando havia perda, e eu lembro muito da cidade de Ai, fala aí, Ai, né? Lembro muito dessa cidade onde Josué saiu, não é, com seu exército, mas eles deixaram de fazer, deixaram de serem conduzidos, né? Não se conduziram da maneira que havia sido explanado, havia sido explicado, não é? Porque quando nós vamos sair para uma conquista, existe ali uma unidade, existe ali orientações, regras, observações, responsabilidades. É sobre isso que eu quero falar hoje e já venho falando durante todas as outras quintas-feiras, não é? Da responsabilidade de resgatarmos, por exemplo, os nossos adolescentes. Eu tô aqui com um símbolo lindo, né? Deixa eu ver aqui, ó, de adolescentes, né? Essa minha pulseira representa Best Friend Forever, amigas para sempre, eu, Gabi Arnese e a Lele Xavier, filha da Yara, e eu vim, né, desejosa de estar com essa aliança entre nós, né, e ali, gente, por que eu falei isso? eu saio, né, desembestada falando. Mas existe coisas que o Senhor, Ele quer nos conduzir e existe ali coisas a serem conduzidas, assim, por causa dos adolescentes, lógico. Falamos sobre adolescentes, de como você alcançar os seus adolescentes, né? Você é responsável por aquilo que você gerou. E ali é um momento de gerar um adolescente saudável, isso é importante, né? Quando o exército saiu a tomar as cidades, haviam direções diferentes para cada cidade, né? E nessa de Ai havia ali uma direção onde eles não deveriam pegar os despojos daquela cidade. Eles não poderiam pegar nada daquela cidade, ok? Porque aquela cidade era tida como... era muito... como eu digo... Vou falar uma maneira bem chula, né? Era muito profana, era muito chula, era muito suja, tudo aquilo que tinha ali. E o Senhor não queria aqueles despojos para o seu povo. Eles viviam de despojos, eles estavam no deserto, não é? Guerreando. Querido, quando você sai para trabalhar, você está indo, né, para o deserto. Você, mesmo que você vá ali todos os dias, você está ali para desbravar, né? Para conquistar aquele lugar, conquistar aquelas pessoas, conquistar a sua posição, conquistar, não é, o seu salário. E aquele salário, ele vai conquistar o reino de Deus, ele vai conquistar tantas coisas a qual você tem sonhado, o Senhor tem te chamado, amém? Mas existem direções, existem orientações, e eu vou falar alguma delas aqui para a sua vida, para aquilo que eu vivi, para aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu quero que você viva. Quero no sentido de desejar assim como Deus deseja. Um povo orientado, um povo que sabe o que está fazendo, amém? Que não está sendo roubado por falta de conhecimento. Nós estamos aqui para dividir isso, amém? Então o Senhor usou claramente a vida de José para nos abençoar ainda no tempo de hoje, em como devemos nos posicionar diante de uma chantagem, diante de uma injustiça, diante de uma mentira, diante de um momento de sermos ali colocados numa situação de, ou você faz, não é? Lembra a esposa do faraó querendo ali ter momentos íntimos com José, e o José continua sendo um homem íntegro, né? Então, tudo isso tem a ver conosco, filhos do Senhor, né? Povo escolhido de Deus, onde como nós devemos nos comportar,
né? E o que gera esse comportamento? Ah, você é muito bobo, você é muito boba. Eu imagino que você já tenha ouvido muito disso. A partir do momento que você se converteu. Ah, você é muito certinho, você é muito certinha, você é chata, querido. Eu quero ser chata igual José. Eu quero ser correta igual José. Eu quero sonhar os sonhos que José sonhou. Eu quero decifrar os sonhos que José decifrou e ter a minha vida e a vida da minha família próspera, poupada, honrada diante dos homens. Amém? E principalmente diante dos nossos inimigos, honrados diante de uma sociedade. É isso que nós representaremos no reino de Deus. Amém? É por isso que nós oramos para que nós estejamos nas assembleias, estejamos perto da presidência, estejamos em lugares estratégicos da nossa nação. Ali José estava, né? Um governo correto, um governo que o Senhor mesmo colocou no coração dele. Olha, guarde os alimentos, guarde os mantimentos, porque haverá 7 anos de tristeza, de escassez, mas vocês não passarão por isso. E como não lembrar de José num tempo como esse, num tempo, querido, onde você sai à procura de algo e está fechado às 14 horas do domingo, né? Eu saí para almoçar e não havia lugar onde eu pudesse almoçar, né? Porque rege uma lei sobre nós, de um governo que não tem direção do nosso Deus, né? Então, veja bem, a totalidade do governo, né? Eu digo. Então, olha como é importante esse nosso comportamento, a nossa fé, a direção que o Senhor nos dá. Eu quero dar essa direção que está em Lucas, já passei aqui para vocês o texto, Lucas 14, versículo 28 a 31. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, 29, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, de você, querido. 30, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. 31, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? É isso. Caso contrário, né? Continuando, não precisa, mas só vou findar aqui. Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E ele termina, né? Se nós não renunciarmos tudo, como sermos discípulos, né, dele, de Jesus? Eu quero orar para começarmos essa conversa. Já estamos aqui há mais ou menos 30 e poucos minutos desse culto. Hoje é um culto, eu penso que mais especial, porque é o dia, né, como eu falei pra vocês, que a gente se importa, né? Nós nos lembramos muito do nosso Deus, do nascimento de Jesus sobre a nossa vida. E quando Jesus vem, né, sobre a nossa vida, querido, tudo muda, né? E esse era o interesse, esse é o interesse do nosso Deus, que aonde houver, né, Jesus nascendo, haverá esperança, haverá mudança, haverá cura, haverá salvação, não haverá pobreza, né? Então, é embasado nisso, né, numa família que se torna discípulos. Discípulos, nós falamos no último culto, que são alunos, ou um conjunto de discipulado, né? São alunos, discípulos quer dizer aluno, discipulado quer dizer uma reunião de alunos ou de discípulos que querem aprender algo. Então eu estou aqui falando para famílias que querem e que desejem
aprender algo, né? Pode ser que você não consiga praticar nos próximos dias e não há nenhum problema sobre isso, né? O importante é ser gerado no seu coração essa necessidade de colocar em prática aquilo que você receber aqui, amém? Então, em todos esses dias nós trabalhamos isso, né? De maridos, falei pouco, né? De marido e de esposa, porque eu sei que existe, né, uma frente já especial para isso, mas você sabe, marido e esposa, que precisam estar bem ajustados para que o seu lar esteja ajustado, seus filhos, as suas finanças, tudo isso começa na célula principal, que é a nossa família, os protagonistas, né, pai e mãe, seja você o pai e a mãe, ou seja você o filho, mas você pode levar esse senso para sua família, ajudar você que já é um filho com mais idade, né? Então, nós precisamos nos abdicar daquilo, quando o texto fala, né? Que para sermos discípulos, nós precisamos nos abdicar da nossa própria vida. E esse abdicar da nossa própria vida é os meus desejos, né? As minhas opiniões, as minhas raízes pecaminosas, e dar lugar, né, a esse Jesus que nasce hoje num calendário, né? Mas nós precisamos desse Jesus nascendo na nossa história de vida, no nosso processo de desenvolvimento pessoal, nas nossas finanças, no nosso trabalho, nos nossos sonhos. Nós precisamos desse Jesus nascendo. E é isso que eu quero falar esta noite. Para mim dia, mas para você noite, e em algum outro momento pode ser tarde para você, não importa, importa que essa palavra faça diferença no seu coração, amém? Então, o Senhor me direcionou muito mais esse mês para uma organização familiar, para uma organização de tarefas e principalmente financeira, né? Está aqui eclodindo no meu coração, explodindo isso, eclodindo de nascer mesmo, de pôr para fora essa necessidade que eu vejo entre as famílias, sabe? As famílias sofrendo por uma organização ruim, né? E nós também já passamos por isso. Não é apenas ter recursos, mas como administrá-lo, né? Às vezes você pode ter 2, 3 empregos, 8, como nós já tivemos na nossa casa, e os recursos serem administrados com falta de sabedoria, né? E José foi aquele que administrou bem, é conhecido como um bom administrador, um excelente administrador, e é isso que eu quero orar esta noite, porque nós estamos findando um ciclo, né, na nossa vida, esse ciclo de virada de ano, esse ciclo de estarmos com a família, de ali relatarmos e testemunharmos os grandes feitos que o Senhor fez, né, no nosso ano, em nós, né, em nós, mais do que nas coisas cronológicas, mas em nós, o que Jesus fez em nós. O seu familiar vai te ver hoje, ou vai te ver na próxima semana, ou ele vai falar com você e ele vai ver novidades de vida sobre você. Eu estou vivendo uma novidade de vida. Eu estou partilhando disso com a minha família. E é isso, querido. Nós temos que viver essa plenitude de Deus. E antes de eu continuar, eu quero orar para que abra, né, o seu entendimento, para que abra o seu desejo de viver o que José viveu, né? Não só na dor, não só na injustiça, não só em ser vendido, em ser humilhado, né? E foi dado como morto, né? Então, tem momentos desse na nossa vida. Sim, tem. Mas não é para sempre. Não é para sempre. Não viva isso em nenhum âmbito da sua vida. Quando eu falo aqui em finanças, eu estou falando aqui também de modo muito abrangente na prosperidade de sentimentos. Nós vimos juntos que aonde há o Senhor, há prosperidade, né? Isso é extremamente pontual na Bíblia. Aonde a vida do Senhor, há prosperidade.
Por isso a necessidade de sermos enviados a locais onde a prosperidade foi roubada, aonde ali príncipes e principados, deuses, demônios e toda essa turma, né, roubando a prosperidade daquele lugar. E um dos lugares mais conhecidos que nós sabemos é Haiti e África, mas há ali também toda a parte da Arábia, do Oriente Médio, onde a África também, né, Oriente Médio, continente africano, tudo por ali muito perto, né, ali onde a prosperidade, a presença do Senhor tem sido roubada. Aonde há a presença do Senhor, existe toda a prosperidade, existe a paz abundante, amor abundante, finanças abundantes, celeiros abundantes, cura abundante, salvação abundante. Então, por isso que nós, cheios da prosperidade de Deus, cheios da presença do Senhor, somos enviados a esses locais, querido, né? Nós somos... eu quero parar aqui pra gente orar, porque eu quero que você, antes de eu continuar falando, você possa receber aí no seu espírito, né, essa necessidade de ir além, né, de fazer isso para a sua vida, para que a sua vida seja canal, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco aqui, papai, a minha vida e a vida dos meus irmãos, a vida desta igreja, a vida daquele qualquer outra que vai acessar este vídeo. Nós sabemos o quanto temos sido acessados. Em nome de Jesus, papai, todo necessitado ou de uma nova experiência com o Senhor, ou de experiências primárias com o Senhor, todo aquele que está precisando se reorganizar, papai, a ter mais intimidade com o Senhor, a ter mais relacionamento com o Senhor, esteja pronto hoje a receber as sementes desta noite, papai. E eu declaro, Senhor, que o teu nascimento, papai, hoje, de modo a comemorar, Senhor, num calendário cristão, um calendário do nosso país, mas que aonde o Senhor nascer esta noite, papai, aonde o Senhor for celebrado esta noite, vida de Deus, vida de salvação entre nestas casas, em nome de Jesus, papai. Salva aquele que foi enganado, o injustiçado, salva o endividado, Senhor. Salva, Senhor, o pecador, aquele que já entendeu, já sabe, mas continua ali naquela situação, papai, a qual o Senhor não é glorificado. Em nome de Jesus, papai, o Senhor fez com que esse culto fosse aberto, onde todos os povos celebrassem o Senhor. E sim, papai, que todos os povos, eu e cada um que está aí deste lado, possa celebrar, Senhor, a tua vida em nós, em nome de Jesus, amém. Então, nesse texto, em Lucas 14, de 25 a 30, 31, fala fortemente aqui a necessidade de uma organização. E repito aqui para vocês, eu quero muito falar sobre uma organização financeira, sobre um pensamento financeiro, porque na nossa igreja há uma promessa de uma prosperidade sobrenatural, não é? Dos nossos cultos, dos nossos altares, é visto água jorrando, existe ouros e pedras preciosas ali sendo movimentadas, né? E por que isso, querido? Presença de Deus, presença de Deus. Eu quero encerrar este ano com você, trazendo esta verdade, a verdade que sai do altar e invade as nossas vidas. Nós temos muitas crenças que nos limitam em dizer que não há capacidade para isso na sua vida. Eu muitas vezes me senti dessa maneira, né? Mas eu consegui entender, não é? Caminhando com o Senhor, desbravando caminhos novos com o Senhor, de que é comigo, é na minha casa, né? Então, discípulos, não é? Também que não conseguem viver essa experiência de plenitude com o Senhor. E um dos lugares que eu vejo onde tem tido escassez, né, nas nossas famílias é na questão financeira. Querido, o Senhor nos deu aí uma geografia
maravilhosa, extensa, onde tem proposta de visitarmos, de conhecermos, e há uma necessidade financeira, não é para que vocês cheguem nesse destino, até mesmo as nações, em missões, que era o que eu estava dizendo antes de orarmos, né? O Senhor chama a nossa igreja e todas as igrejas, não é? A sermos missionários, é bíblico, né? Que todos nós sejamos evangelistas. E tem lugares que necessitam muito. Aqui no Brasil existe? Sim, existe e fazemos, né? Mas existem os lugares que precisam da nossa visitação, precisam que sejamos enviados a esses lugares. E como ir, querido? Financeiramente falando, porque o Senhor já nos diz para irmos, né? Em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é necessário que tenhamos recursos para isso. Recursos para nos mantermos, recursos para entregarmos. A Bíblia nos ensina a não chegarmos de mão vazia em lugar algum, né? Então, nós precisamos expandir o reino de Deus, a começar pela nossa casa, através de uma questão financeira. Não aceite o não tenho, não é? Mas se o Senhor tem te chamado, é como atender esse chamado. Como? Se os seus olhos não veem, se coloque na posição de orar e de jejuar por este tempo, não é? Porque se o Senhor te chamou, o Senhor te quer, o Senhor precisa de você, o Senhor quer você. Mas isso não vai vir de modo totalmente já resolvido, né? Nós precisamos desenvolver tudo isso, é a graça, é o propósito da nossa vida, desenvolver isso. E aqui a Bíblia nos chama claramente a sentarmos, projetarmos. Isso é muito forte na nossa empresa, né? Os pacientes que chegam até nós, eles já conhecem o nosso slogan, hashtag SPF, sonhe, planeje e faça, né? Essa é a grande característica dos nossos pacientes. Isso um dia desceu ao coração do Flávio e hoje nós propagamos isso, e é isso que nós, e são essas pessoas que se ligam a nós, aquelas pessoas que sonham, que planejam e que fazem. Pessoas que eu olho e falo, meu Deus, né? Como ela conseguiu? Conseguiu sonhando e planejando, até que chegue o dia de fazer, né? Então, existe um processo. Então, o que é que tem no coração da sua família? Nós queremos um carro novo, excelente. Amém, querido? Você deve ter, porque o nosso Deus é o Deus dono de todo o ouro e toda a prata, para um fim. Existe um fim. Nós não somos chamados a sermos tio Patinhas, não é? De termos lá um cofre de moedas e ficar mergulhando naquelas moedas. Não faz sentido algum, né? Tudo na nossa vida existe um propósito, né? Então, que esse carro novo tenha um propósito de você viajar com a sua família, ter tempo de qualidade com a sua família, porque você vai trabalhar muito para o Senhor, amém? E você vai ter o tempo de descanso. É plausível esse tempo de descanso, é necessário, é por isso também que eu estou aqui, né? Para recarregar aqui as baterias, as energias, e a gente conseguir expandir o reino de Deus. Então, o que você deseja? É uma casa? É terminar um financiamento? É fazer as suas viagens missionárias e não missionárias? E eu não sei se existe viagem não missionária, né? Porque onde nós estamos, a vida de Deus continua em nós. Fique atento, né? Em dar o seu bom dia, o seu agradecimento, um glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. E quando a gente esquece, né? Tem sempre um crente lá para nos lembrar. Meu Deus, né? Olha só, aquele outro irmãozinho fez o que eu não fiz, né? Então, a gente está sempre em movimento nesse sentido. E aqui, querido, é forte isso. Eu passei uns anos, praticamente uns 10 anos atrás, 9, 8 anos atrás, eu levei esse versículo para uma casa no Natal, quando nós passamos. E eu não sei se essa pessoa vai ver o meu vídeo e se ela vai lembrar,
mas eu lembro muito claro quando eu sentei para celebrar o Natal, para falarmos de Jesus naquela noite, e eu expus esse versículo, lembrei desse versículo ali naquela hora, e novamente nesse Natal, as pessoas dormiram, eram 3 adultos, e quando eu fui recitar essa palavra, é um versículo tão curto, né? As pessoas dormiram, e de lá pra cá, a prosperidade financeira dessas pessoas não melhoraram, né? Este ano nós estivemos muito perto e conseguimos desenvolver novamente essa família, e essa família tem tido êxito nesse desenvolvimento financeiro. E não é algo à parte da nossa família, não estou falando aqui de dinheiro, de quantidade de dinheiro, não, querido, eu estou falando aqui da saúde da sua família, não é? Porque nós precisamos de recursos para viver, precisamos de recursos para guardar as nossas crianças. Nós temos um país que não tem oferecido para nós, na maioria das regiões e quase todas, um estudo importante, gratuito, né? Pago já pelos nossos impostos. Nós precisamos acrescentar valores, não é? Assim como na área da saúde. Então, o chamamento aqui hoje, como igreja, de tomarmos posse daquilo que o Senhor já determinou para a minha família e para a sua família. Como eu disse, não são recursos financeiros para que você mergulhe ou eu tenho, você mostrar nas suas redes sociais. Não, querida, é para trazer saúde para a sua casa, porque eu estou aqui para dizer para você, eu sei o quanto as famílias pelejam e sofrem por falta de recursos financeiros, né? E eu não estou dizendo daquelas, eu vou ser bem explícita aqui agora, das que estão fora da igreja, fora de um comando de Deus, como eu falei aqui das conquistas, né, dos nossos primeiros irmãos, onde eles tinham que conquistar e eles, quando não faziam a coisa correta, eles caíam, eles não conseguiam, não tinham essa conquista quando eles não caminhavam diante daquelas orientações, né? Então eu estou falando de uma orientação da igreja. Esse vídeo, esse culto é para discípulos, alunos, né? Para um discipulado, que é uma reunião de discípulos. Então eu posso dizer aqui para você que as nossas famílias, elas não alcançam a completude de um objetivo a qual o Senhor nos chamou por falta de recursos, tá bom? Quantas vezes no Ministério da Dança, qual eu pude ajudar por um período, né, os recursos financeiros para se apresentar com ordem, com decência, com beleza, com ornamentos a Deus, nós tínhamos essa dificuldade. E nós sabemos que isso agrada o coração de Deus, ornamentos, pedras, brilho, perfume, é isso que o Senhor tem para nós, querido, é isso que o Senhor tem para nós, abundância nas riquezas naturais de Deus, e dinheiro, finanças, prosperidade nessa área é natural, certo? E por muito tempo, uma crença minha era ser a Madre Teresa de Calcutá, né? De você se doar e você não ter. Então isso era muito forte para mim, como pessoa, né? E eu precisei ser desenvolvida nessa área, precisei ser desenvolvida por pessoas e através de cursos também. E é o tempo de maturidade, né? Não há problema nenhum nisso. Eu acho que o problema é você não atingir isso em algum momento da sua vida, ok? Você está sofrendo, você não sabe e você continua ali, assim como uma doença, tá certo? Então, nós temos que, como igreja, acrescentar isso para a nossa vida. E como? Sentando e fazendo conta. Semana passada eu perguntei para você quanto tempo você destina de conhecimento para multiplicar as suas finanças. E engano seu, hashtag fica a dica aqui, de que você só vai multiplicar os seus recursos através da quantidade de emprego, a quantidade de horas que você trabalhar. Isso é uma mentira, querido, mentira. O José, ele trabalhava lá, cuidando do rebanho, tá bom? Com os seus irmãos. E ali,
aconteceu o que aconteceu, né, da história. E aí, o que o Senhor fez? O colocou como governador do Egito, né? Ali ele operava todas as finanças, por mais que ele era um escravo, mas ali ele multiplicou as finanças do rei, né? Do faraó, no caso. Então, querido, e com certeza ele ganhava por isso, e ele ganhou com isso, trazendo conforto para toda a sua família, conforto que ele, como um pastor de rebanho, ele não teria. É isso que eu quero falar para você, de coisas que estão além do nosso salário, que estão além do nosso trabalho, mas que nós temos, assim como eu falei das riquezas naturais, de você visitar, ser um missionário, existe também coisas disponíveis para nós, né, cidadãos, e nós não tiramos proveito disso, né, que são todos os estudos, todos os vídeos que você tem disponível, né, no YouTube, por exemplo, que vai fazer com que as suas finanças alavanquem, amém? Então, procure buscar estas coisas, e são coisas do alto, amém? Porque é multiplicação, a multiplicação ela está totalmente ligada ao reino de Deus, inclusive das suas finanças. Então, vou falar para você aqui outro basta na sua vida, né? Que nós tivemos o culto do basta. Basta de pensar que você tem que se matar de trabalhar, que você tem que acabar com todo o seu tempo, suas horas. Existe esse momento? Existe. Um momento que você vai lá aplanar a terra, né? Que você vai plantar. Existe sim, horas de dedicação, muitas noites sem dormir, sim, existe. Mas você pode fazer isso de uma maneira a multiplicar, né? Ou você pode fazer isso a maneira de não multiplicar, de realmente você passar anos e anos dessa maneira, né? Então eu estou te chamando para que você sente, né? Faça contas. Para quê? Para que você não seja envergonhado. É necessário, querido, não é só um desejo do coração, mas é necessário que você saiba lidar com os recursos. Nós conhecemos a parábola dos talentos, não é? Ali o Senhor, como um grande professor, Jesus como um grande professor, nos ensinando o que é que temos que fazer com os nossos talentos, com os nossos recursos, sejam eles dons naturais que o Senhor nos deu, presentes, ou seja com a nossa família. O Senhor te dá 2 filhos, 1 filho, 3. Tá, como você vai cuidar desta criança? O que você vai projetar nessa criança? Você tem colocado o reino de Deus nessa criança, né? Nesse adolescente, o Senhor te deu, né, a experiência de você ter um adolescente dentro da sua casa. Você vai continuar chamando ele de aborrecente? Você vai continuar chamando ele de ET, de estranho? Ou você vai se desenvolver, né, para que você alcance esse adolescente, para que ele não passe esse momento da vida dele sem Jesus, querido, porque ali, esse momento é muito importante para a vida adulta. A partir da adolescência vai chegar o momento de ser jovem e de começar a fazer a sua escolha, certo? Para a esposa e marido, não é? Então ali os nossos jovens, eles estão se preparando, né, cortejando, né, para um casamento, né? Então, se esse adolescente, ele passa todo o tempo da adolescência dele, que seja 4, 5 anos da adolescência dele, sem vida com o Senhor, você acha que a escolha desse jovem para um casamento vai ser como, querido? Vai ser tumultuada, vai ser conturbada, não vai ser direcionada. Então, nós temos que sentar e fazer conta, sim. Quanto tempo eu estou passando com o meu filho adolescente? Quanto tempo eu estou sendo adolescente? Nós sabemos que para a gente ali adentrar ao mundo, você vai precisar voltar algumas casas, né? Saber ali como lidar, ou deixa fluir, porque eu te falo que se você deixar ser conduzido por um adolescente, vai ser maravilhoso, né? Sem você expor a sua estranheza, a sua opinião, porque você precisa ali se aproximar, então você vai ouvir, né? Quando a gente quer se aproximar de alguém,
a gente tem que dar o direito, né, da pessoa ser ouvida. Então ali vai ser dividido o mundo com você, o quanto você tem destinado de tempo para isso. Então é fazer conta do seu dia, que não é só conta de finanças, né, mas é conta da prosperidade, porque você vai ter uma família próspera, certo? Quando você conduzir isso, né? Se você passar tempo com o seu adolescente, né, você vai estar ali gerando, né, um adulto saudável, um jovem saudável, certo? Então nós temos que fazer contas. E eu vou testemunhar aqui duas coisas para você. Nós já estamos aí há quase 1 hora de culto. Para eu finalizar isso, quero deixar fortemente esse versículo no seu coração, porque qual é o final disso? Para que você não passe vergonha, você e a sua casa, tá bom? Estou falando isso como pastora desta igreja, que nós vemos famílias passando vergonha, porque não sentou e não calculou, não viu o adolescente passar para jovem, não viu. Perdeu, querido. Você vai ter dificuldade depois de falar com um jovem, porque um adolescente não foi acessado, né? Então ele vai migrar de adolescente para jovem e ele não foi acessado ali, ali como adolescente, né? Então eu tenho no meu coração casos de adolescentes, né? Que eu cheguei nos pais e eu falei, veja, se nós não intervirmos agora, nessa idade, dessa maneira, esse jovem, eu não profetizei, eu sentei e fiz contas, amém? Contas, repete comigo aí, contas. Esse jovem, esse ou essa adolescente, quando chegar aos 18 anos, o último lugar que ela vai desejar estar, essa pessoa, esse jovem, essa adolescente, enfim, nessa idade que a gente trabalhava com os adolescentes, eles não vão querer adentrar a porta da igreja, né? Se nós não intervirmos de maneira sábia, de maneira calorosa, de maneira amável, esse adolescente não vai se tornar um jovem saudável. E eu posso te dizer que assim aconteceu, né? Porque quando a gente vai orar, querido, nós estamos fazendo contas, entende? Nós precisamos entender além do que está na palavra. Além do que está na palavra, entende? Então, sempre que o exército ia diante dos seus inimigos, eles precisavam ali se prostrar, buscar do Senhor o que é que eles tinham que fazer, né? E ali o Senhor revelava, né? Na oração, naquele momento de fazer conta, de sentar e de entender ali o propósito daquele momento, né? Então, o Senhor falava, olha, você vai com menos. Existem guerras onde o Senhor falou, você vai com menos pessoas, mas você vai ganhar, entende? Então, ali ele já ia com uma certeza. Quando ele viu o exército maior do que ele já sabia. Ele não precisaria temer, porque ele fez contas, entende? É assim como, lembrando agora, né? Um truco, né? Então, quem sabe truco vai entender o que eu estou falando, o jogo truco de baralho. Então, o seu adversário tem ali 3 cartas que você não sabe qual é, né? Mas se você tiver 2 muito boas, né? Se você tiver as 2 maiores cartas do jogo, você vai ganhar. Tá entendendo? Então, fazer contas, querido, não é a quantidade, mas o que você tem ali em qualidade, em valor, entende? Esse mês, tá? Vamos calcular verdadeiramente isso. Eu gosto da prática, vocês sabem, né? E gosto de ler o que está através das palavras, tá bom? Pega isso. Então, olha só, quantas vezes esse mês você sentou com o seu filho ou filha e assistiu aqueles filmes que você abomina, que você acha que é besteira, que é entretenimento ruim. Mas ali, querido, há um cenário favorável para você ficar perto, para você pegar na mão, para você deitar no colo, para você servir. Filha, quer uma pipoca? Filho, o que você quer? Eu vou comer ali um M&M's. Ali está sendo gerado um relacionamento, ali aquela conta, é uma conta favorável, é uma poupança,
Amém? Ali, vou falar poupança, mas vou falar CDB, CDI, que é muito melhor, né? Ali é um tesouro direto, né? Ali você está fazendo coisas importantes. Então, eu quero te chamar nesse discipulado da família, tá? Eu fiz uma pergunta para você, mas a partir dessa, deixe que outras sejam geradas, entendeu? Faz quanto tempo, já me veio outra aqui, que você não presenteia o seu adolescente, a sua criança, onde você não faz uma surpresa para ela, onde você não movimenta essa contabilidade no coração, querido. Olha que maravilhoso, contabilidade do coração. Isso é fazer contas, isso é lá na frente você ser observado como próspero, entende? É isso que tem que ser, como a gente treina a nossa família em casa e elas vão dar os frutos lá fora, né? O que você tem feito contas da sua casa, planejado coisas na sua casa e fora, a sua criança, ela vai dar créditos para aquilo que você... Créditos, olha, conta, créditos, multiplicação daquilo que foi falado em casa, daquilo que foi planejado em casa, entende? Esses dias as meninas foram num brinquedo, num restaurante, e uma moça foi dar um pirulito para elas, né? E vocês sabem o quanto eu faço conta em casa de doce. Quanto que você já comeu de doce hoje? Quando você vai comer doce hoje? Isso tudo é planejamento, é fazer conta para não passar vergonha lá na frente, querido, tá? Então, olha só, a moça pegou e falou, olha, um pirulito. Ela falou assim, não, eu não posso. Ela falou assim, come escondido, não fala pra sua mãe. Ela falou, não posso fazer isso, né? Isso é fazer contas. Aí ela veio até a mim e falou, mamãe, eu posso chupar esse pirulito? Eu fiquei olhando pra cara dela e a babá me falou, que a moça mandou ela comer escondido e ela não quis, ela veio aqui te pedir, né? E daí, gente, óbvio que eu falei sim. Por quê? Porque a conta estava certa, entenderam? Então não é o fato, como ou não como doce, tenho esse emprego, eu tenho 2. Poupança ou outro investimento. Não é isso. Não é essa conta. É o que pode vir desta conta, entende? Você se santificar para os jovens, você se santificar para o seu casamento, você ali, como está aqui no versículo 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Então, por exemplo, eu poderia adentrar a casa do meu marido, que não era marido, a qualquer momento, ele morava sozinho, mas eu me deixei ser discípula, entende? Eu me deixei ser discípula, foram 2 anos sem visitar a casa do meu noivo, entende? 2 anos. Eu só visitei a casa do meu noivo quando ele se tornou marido, né? Nem para decoração, nem para limpeza, nada, nada. Assim o Senhor preparou para nós. Olha essa conta de hoje, eu ter um marido íntegro, santo. Vocês entenderam? Pastor, mestre, doutor, como vocês chamam, né? Para mim, Flávio, amor, picuíco, né? Então, olha só, vocês estão entendendo o que é sentar e fazer conta, né? O que é necessário tirar, o que é necessário pôr nesse texto. Esse texto é dividido, né, ali no subtítulo como o serviço de Cristo exige abnegação. Existe abnegação. Então, o que é dessa conta que você vai tirar? O que é dessa conta que você vai pôr? Deixa eu te falar outra coisa, um testemunho aqui precioso. A Bababia lá de casa, eu gosto de dar nome, né? Eu gosto de falar para vocês entenderem que é real, entende? Ela tem 3 empregos. E ela falou, olha, Érica, o ano que vem, né, minha outra patroa está me querendo mais tempo comigo, né? A outra neném é menorzinha. E ela ficou pelejando atrás de mim. O que você vai querer de mim? Você vai querer eu? Você é prioridade, você chegou primeiro, enfim, aquela conversa, né? E eu olhei bem pra ela, falei, a gente pode conversar? Vamos marcar da gente conversar? Vamos. Marcamos o dia, né? Ela não tava bem, ela tava chorando, tava
processo, né, de hormônio não estava bem. Eu falei assim, agora não é o momento da gente conversar. Isso também é fazer contas, querido. Eu estou fazendo contas o tempo. Eu não gosto de conta. Chegou a hora de você gostar de contas. É necessário calcular, entender, ver o que está através dos números, né? Quando ela pediu pra conversar comigo, eu falei, Bia, você não tá bem, amor. Esse período você não fica bem. E nesse período você precisa entender que você não pode tomar decisões importantes. Quando você acha que esse período vai acabar? Terça-feira. Então pronto, a partir de terça-feira nós vamos conversar. Fiz conta ou não fiz? Fiz conta, né? Então paramos ali pra conversar e foi um culto. Foi o Espírito Santo de todos os lados. E eu falei pra ela, amada, não sou eu quem determina a sua vida. Quem determina a sua vida é você. Você precisa calcular quanto você precisa de salário. Não sei. Eu falei, não, você precisa saber quanto custa a sua vida. E o que você quer dali pra frente. Você precisa fazer contas, não sou eu. Não é o meu emprego. Não é o emprego que eu tenho pra te dar que vai gerar riqueza pra sua vida. Não sou eu. Entende? É você. Então, querido, são decisões que você precisa tomar, que não depende de outras pessoas. Depende simplesmente de você mesma, né? De você mesmo. Então, ali, começamos a fazer contas. E a outra pergunta que eu fiz é... quando você pretende casar, né? Porque ela trabalha comigo à noite. Se ela é uma jovem que vai casar, eu não posso ter ela na minha casa todos os dias à noite, né? Isso não é prosperidade, isso não vai multiplicar coisas boas, fazer contas, né? Então, novamente, qual o tempo? Eu não sei, eu quero casar daqui 1 ano e meio, 2 anos, quando eu tiver uma casa, né? Então, já quero deixar isso também para o discipulado na família, querido. Que tipo de casa, entende? Não, quando eu tiver a minha casa, que eu comprar a minha casa. E ali eu fiz contas novamente, né? O quanto é difícil hoje comprarmos uma casa. O quanto é caro comprarmos uma casa. E eu ali associei felicidade de um casamento, que são quase 8 anos juntos com a mesma pessoa, né? A Bia e o noivo, né? E quanto tempo mais para se comprar uma casa? Como é que 2 pessoas vão se relacionar, né? Como noivos, por tanto tempo sem pecar, né? E pela idade, entende? E ali fiz contas e contas e contas. E eu quero que você esteja aí sendo estimulados a fazer contas, em ter uma vida próspera, a qual realmente reflete a vida de Deus na sua vida, entende? É isso que precisa acontecer, de sairmos dessa incongruência, entende? Então, fizemos conta, ok? E essa conta, e eu gerando contas com ela, falei, escuta, mas como que é? A prestação desse apartamento que você tá pensando é tanto, certo? Vamos arredondar aqui, R$2.000 essa prestação, ok? Ok. R$1.700 ou R$1.600 vão ser de juros para o banco. Juros para o banco. Você não acha que é possível você casar pagando o aluguel e guardando juros a seu favor? Né? Então ali foi um leque, né? E ali eu explanei várias coisas, que é o que eu estou dizendo para vocês. Esses recursos de entendimento, de aprendizado, eles estão disponíveis para nós. Só que eu e o Flávio, nós padecemos sem esse conhecimento, né? Depois de padecermos, né? Nos ajoelhamos, pedimos perdão, né? Porque os recursos que estão na nossa mão são santos, são preciosos. Eu sou governadora daquilo que o Senhor me deu e governamos mal, né? E aí a gente aprendeu na prática o que é isso que eu estava passando para ela, né? E estou passando aqui para você. Então veja, para você casar, você precisa ter uma casa, né? E ali tinham situações de crenças familiares, de que ela sempre ouviu isso, né? Então, Bia, vamos pôr no papel e eu te chamo. Quem é que está aí do meu lado, aí desse lado? Eu não sei quem é que está aí desse lado, né? Eu não sei quais irmãos meus estão me vendo agora, mas chama pelo seu nome. Vem, senta na mesa, faça a conta. Você está pensando num emprego lá, quem é que vai te favorecer, querido? A sua decisão vai te favorecer. O seu pensamento nobre, próspero,
diante do Senhor é o que vai te favorecer, é o que vai te abrir portas. Eu queria empregos maravilhosos, eu queria trabalhar em tal e tal hospital. O Senhor não me permitiu, né? Eu tinha formação, tinha capacidade, mas o Senhor não me permitiu e eu não entendi aquilo na época. Hoje eu entendo, né? Como muitos pacientes falam, que eu sou a cereja do bolo, né? Da missão do Flávio, né? Como cirurgião plástico. Então eu sei onde o Senhor queria que eu estivesse. E eu estava almejando um bom currículo, querido. Eu estava almejando isso, mas o Senhor não me deu um bom currículo. O Senhor me deu um lugar estratégico especial para que eu fosse usada, né? E eu alimentar a prosperidade da minha casa. Essa é a minha vida. Não que ter um emprego não deve ter. Sim, mas o que é que o Senhor tem para a sua vida, entende? Então o chamado de hoje é senta e faça contas, mas não é sozinho, é com o Senhor. Faça contas, você não se sente capacitado para isso? Chame alguém que é capacitado, que é cheio do Espírito Santo para te ajudar, né? Então ali a gente conduziu, eu falei, Bia, esse final de semana você vai falar com o seu noivo, vocês vão ver vídeos, vocês vão entender isso que nós estamos falando, tá? E vocês vão orar e ali concluírem um assunto. Isso era quarta-feira. Domingo da mesma semana, a Bia estava com o casamento marcado. Está para julho. Então, a partir de fevereiro, ela não vai mais trabalhar comigo, né? E veja, olha como isso foi construído. Eu gostaria de ter falado isso para vocês no outro culto, mas o Senhor não me permitiu ali que falasse, né? E hoje eu determinei que eu falaria isso para que você entendesse o que está em Lucas, capítulo 14, de 29, 28 a 33. Vamos colocar assim, né? Então eu abneguei uma babá maravilhosa para a minha casa, para as minhas filhas. Eu abneguei para que eu produzisse, né? Para que eu multiplicasse a vida dela. Então a nossa vida, querido, o que tá na sua mão é multiplicador. É multiplicador. Então ela não vai entrar no financiamento, mas ela vai multiplicar recursos para ela. O valor que seria de juros, ela vai poupar da maneira qual ela vai buscar isso e vai pagar o seu aluguel que estaria embutido no valor dessa prestação e vai gerar uma família, vai multiplicar alegria, vai multiplicar felicidade, vai multiplicar santidade. Isso é lindo que o Senhor faz. Então sente-se, faça contas, amém? Há um emprego do Flávio que também estava nos incomodando muito. Sentamos e fazemos conta, porque é de domingo 24 horas, então desde março nós não vamos no culto, querido, porque diante da pandemia, né, 2 crianças pequenas que não param, elas são vetoras, né, apesar da dificuldade de terem de contrair o vírus, elas são vetoras, ok? Então é necessário ter esse cuidado, porque elas põem a mão aqui, elas põem a mão em tudo e elas vão pondo a mão em todo o resto. Então, desde março nós 2 estamos indo ao culto, celebrar ao Senhor lá presencialmente. Isso tem nos incomodado muito, né? Então nós sentamos, fizemos conta e janeiro é um novo tempo para nossa família. E eu quero findar isso, né, com vocês dizendo que é possível haver esse discipulado na família, onde coisas serão multiplicadas, né? E vocês não vão passar vergonha, entende? Não vão passar vergonha. Então, que venha sobre vocês, né? Essa capacidade de sentar e fazer contas. E contas com o Senhor junto, o Senhor sentado ali com você, né? Quantas vezes você vai buscar seus filhos na escola? E o que vocês vão fazer de diferente nesse dia? Quantas vezes vocês vão jantar juntos? Quantas ceias vão ter na sua casa? Quantos dias vocês irão no culto? Quando vocês vão regularizar as finanças para voltarem a dizimar ou para começarem a dizimar? Enfim, coisas, recursos que estão ao nosso favor, porque nós sabemos que quando a gente não dizima, né, nós abrimos a porta para o devorador da nossa casa,
né? E você não sabe o que o devorador vai devorar, você não sabe. E aí você vai passar vergonha, tá entendendo? Então é melhor você fazer contas, é melhor você fazer o seguinte: eu não vou conseguir 10% esse mês, mas eu vou começar com 5%. O mês que vem eu vou passar para 7%. Daqui 2 meses daqui 3 meses eu já estarei com os 10%, querido. Comece com aquilo que você tem. Não espere a melhor oportunidade, não espere a melhor situação, entende? Não espere. Ali, como está lá no texto em Gênesis, né? E o José foi visto que ele era um homem próspero e ele era simplesmente um escravo próspero, porque ali o Senhor estava. Então não tem nenhum problema você ser um assalariado, não tem nenhum problema você ser um funcionário, não tem problema você ser um atendente ou você ser um empresário. A sabedoria não está na quantidade daquilo que você ganha, mas naquilo que você faz com isso, né? E eu quero orar com você para que você entre no ano mais multiplicador da sua vida, multiplicador de bênção, multiplicador de recursos, multiplicador de conselhos. Quantos conselhos eu dou por dia, né? Que é próspero, que a pessoa prospera, que a pessoa avança, que dá certo. Isso principalmente para minha casa, aquele momento que eu precisei parar para fazer contas para minha casa. Olha, isso daqui não tá certo. Fazendo dessa maneira vai dar errado. Contas, né? Contas. As contas não estavam batendo, as contas estavam negativas, né? Então, eu ali dava conselhos para fora da minha casa, né? Eu precisei parar e falar, não, agora o conselho, as contas é para dentro da minha casa, para os recursos da minha casa, porque a minha casa é celeiro de multiplicação. Então, se eu não estiver multiplicando na minha casa, assim como José disse lá em Gênesis, tudo isso aconteceu para que fosse gerado sustento para uma geração. Então, a sua família, de príncipes e princesas, tem sobre a sua família, tem sobre você esse recurso, esse dom, esse talento celestial de ser multiplicador. Você não pode ser aquele que está com o recurso negativo retido, mas precisa fazer isso. Eu não consigo orar. Quando você vai conseguir orar? O que você precisa fazer para orar? Para chegar no lugar e se expor como filho do Senhor, como aquele que ora, que cura, que salva, que tem conselho. Quando? Você tem que fazer essas contas. Quando? Quanto? Não é? Quanto que você vai orar? Qual é o período de jejum que você vai fazer? Faça contas, querido, para que você não passe vergonha, você e a sua casa. E mais do que isso, o reino de Deus, amém? O reino de Deus. Quando você vai parar de ser envergonhado, de chegar na hora da oferta, olha, vem aqui, entrega a sua semente, a sua oferta debaixo dessa palavra, e você não sair do lugar. Quando isso vai acabar? E quanto vai ser o mínimo da sua oferta? E eu já quero encerrar aqui, antes que eu esqueça, né? Já que entramos nesse assunto, deve aparecer aí para você como você fazer isso, mas como igreja você já deve estar acostumado, porque são 6 meses com esse recurso online de você fazer sua transferência, não é? De você entregar os seus depósitos, seus dízimos, suas ofertas, de que maneira for, você já deveria estar acostumado com isso. Eu tenho medo do online, de fazer isso pelo celular. Querido, pelo amor de Deus, avance. Se seu dinheiro está no banco, o banco é responsável pelo seu dinheiro e qualquer coisa que ali acontecer, ele vai te suprir nisso, amém? Então, qual é o seu mínimo de oferta? Na minha casa tem um limite mínimo de oferta. Eu não aceito ofertar menos do que tal valor, entende? E sempre querendo mais, entregar mais, fazer mais, porque é o reino de Deus que está sendo multiplicado através da minha casa e através da sua casa, querido. Não fale nunca que você não tem, mas fale sempre, eu vou administrar melhor. A próxima vez, no próximo mês, eu vou estar melhor. Eu não vou conseguir totalidade? Não tem problema. Vamos por partes, mas vamos avançar, vamos fazer contas, vamos prosperar. Isso com os nossos filhos, com o nosso tempo em família, com o nosso tempo como igreja, nas nossas ofertas, enfim, da maneira
que o Senhor estiver colocando aí no seu coração. Quero encerrar esse tempo do discipulado em família em dizer que nós temos que nos abnegar. Abnegar, inclusive, das nossas dívidas. Eu quero orar sobre isso hoje. Que você não vai mais acrescentar dívidas sobre a sua vida. Ao contrário, você vai pagar todas as suas dívidas de maneira especial. Vai atrás, querido. Lembra o basta? Basta sobre a sua vida. O basta que Israel deu. Ele deu um basta. Ele falou, eu vou atrás para resolver isso. Eu vou atrás para ver o meu filho. Né? Eu andei em luto tantos anos. Né? Foram 13 anos de luto ou mais. Certo? Por algo inexistente. Por algo que ele não foi atrás. Então, em nome de Jesus, querido, dê um basta nisso. Dê um basta nessas incongruências da sua vida familiar. Desse discipulado familiar. Para que você entre num novo ciclo. Totalmente revestido de prosperidade. Amém? Eu quero orar e que você possa fazer aí as suas ofertas. As suas transferências. A sua maneira, tá? De entregar ao Senhor. Quem sabe, uma semente com esse nome, não é? De multiplicador de reino. É isso que eu quero que tenha sobre você. Senhor, em nome de Jesus, papai, obrigado pela tua palavra. Obrigada porque os teus recursos sempre estão disponíveis e sempre capazes de multiplicarem a nossa vida. Multiplicar alegria, sabedoria. Em nome de Jesus, papai, que famílias hoje aqui nasçam. Novas famílias, famílias totalmente discipuláveis, famílias totalmente congruentes com o chamado. Senhor, a nossa igreja é uma igreja com chamado de prosperidade, assim como todas as igrejas, aonde o Senhor é o cabeça. Em nome de Jesus, aonde o Senhor é a noiva. E papai, onde o Senhor é o noivo esperado, nós somos a sua noiva, corrigindo. Em nome de Jesus, papai, finda hoje o tempo da escassez. Finda hoje o tempo da derrota. O tempo, Senhor, do empréstimo. O tempo de dizer que não tem. Em nome de Jesus, papai, eu gero hoje, nessa oração, recursos infinitos para essas famílias, papai, agregarem na área escolar, na área do ensino do conhecimento. Agregarem, Senhor, na área turística. Conhecerem lugares, pessoas aonde a semente vai ser colocada e germinada pelo Senhor. Em nome de Jesus, papai, tempo de descanso, Senhor. Em nome de Jesus, ferramentas, que os carros, papai, dessas famílias sejam carros, papai, totalmente condizentes, papai, com a necessidade deles. Em nome de Jesus, papai. E eu quero colocar diante de ti, Senhor, todas as nossas dificuldades, todas as nossas crenças, tudo aquilo que nos limita, Senhor. Como família, corações, papai, divididos, opiniões divididas, sonhos divididos, papai. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha se instalar nesta casa. Que o Senhor seja a rocha habitável, como está, Senhor, na tua palavra. Que esta casa seja, papai, a rocha habitável do Senhor. Em nome de Jesus, onde vai bater o vento, onde haverá tempestade. Mas o Senhor está lá, o Senhor está firme nesta casa, o Senhor está ensinando, o Senhor está avançando, o Senhor está prosperando nesta casa. Em nome de Jesus, papai, finda o tempo da mentira, da discórdia, da escassez. O tempo do não tem. Esta casa tem, Senhor. Essa casa tem recursos de amor, tem recursos de paz, tem recursos financeiros. Em nome de Jesus, recursos espirituais, recursos da sabedoria, da cura, da salvação, Senhor, da concordância. Em nome de Jesus, papai. Aonde há um Jesus nascido, Senhor, há tudo isso que eu orei aqui. E assim se faz a verdade sobre essa família. Que haja uma ceia, Senhor. Não somente aquela exposta sobre a mesa, mas uma ceia aqui no nosso coração. Tábuas de carne seladas pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, mais do que o nascimento, mas a tua morte, papai, sendo sempre o principal motivo de estarmos aqui. Em nome de Jesus, porque o milagre foi feito, papai. E através disso, Senhor, o pecado separado
morto e crucificado. Em nome de Jesus, famílias aqui, papai, santificadas e preparadas para um novo ano, para um novo tempo. Em nome de Jesus, amém. Querido, um beijo no seu coração. Espero que tudo isso mesmo aconteça sobre a sua vida. Se você quiser conversar, se você quiser falar mais sobre isso, eu estou disponível. Amém? Eu visitei uma casa semana passada, onde o assunto era o mesmo, né? 2 jovens pensando em casar, mas queriam ter a sua casa primeiro, né? Por uma situação também de crença familiar. E ali nós sentamos e nós fizemos conta, né? E mais um casamento vai sair. Eu tô a santa casamenteira aqui. Mas por causa do quê? De recursos, né? Recursos, conselhos do alto, onde essas famílias novas vão ser preparadas e vão ser unidas, né? A família do noivo, a família da noiva vão ali se unir, mas para um propósito, para que o pecado saia, para que o pecado seja envergonhado. Não você e eu, mas o pecado ser envergonhado. Em nome de Jesus é o que está aqui. Façamos conta para que não sejamos envergonhados. Em nome de Jesus. E você não será envergonhado, você e a sua família. Amém? Feliz Natal e um ano novo cheio de coisas maravilhosas. Em pandemia, pós-pandemia, não importa. Importa o que vamos fazer. Importa aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Amém? Estou aqui para te ajudar quando você precisar. Um beijo.